Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O batismo, a festa do batismo do nosso Jesus Cristo, o fato do batismo, é um marco na vida de nosso Senhor, onde se inicia a vida pública dele. Até aqui nós estávamos no tempo do Natal e considerávamos a infância de nosso Senhor, a sua fuga para o Egito, a sua apresentação no templo, todos os fatos relacionados à vida privada dele. Foram 30 anos de vida privada e o batismo, festa do batismo, o fato do batismo, marca o início da vida pública. Nosso Jesus começa a ensinar a partir do seu batismo no Rio Jordão. E a festa do batismo, ao mesmo tempo, abre para nós a perspectiva, a consideração, analisarmos o nosso batismo, porque há uma relação muito grande entre o batismo dele e o nosso batismo. Primeiro, ele foi batizado não porque ele precisava, ou será ele é o Filho de Deus encarnado, ele não precisava ser batizado, nem receber o batismo de São João, que não é o nosso batismo. O batismo de São João é o batismo de penitência. Mas nosso Jesus Cristo quis dar a primeira coisa, dar um exemplo da necessidade do batismo. E o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo abre as portas para a instituição, isso que diz São Tomás, a instituição do sacramento do batismo. Ele vai seguir bem depois, já depois de sua ressurreição, que vai dizer para os apóstolos: ide por todo mundo e batizai todos os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a instituição do sacramento do batismo, que todos nós tivemos a graça de receber. Esse sacramento do batismo, em paralelo com o batismo de Nosso Senhor, o que acontece no batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo? O céu se abre. Com o nosso batismo, o céu se abre para nós. São Tomás diz isso: era conveniente que o céu se abrisse no batismo de nosso Jesus Cristo para significar e manifestar o que acontece no nosso batismo. Quando nós somos batizados, as portas do céu se abrem para nós. Por que se abrem? Porque nós nos tornamos filhos de Deus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Só tem uma diferença: ele é Filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós participamos da filiação dele, nós somos adotados como filhos de Deus, mas não como uma adoção cartorial. Quando uma pessoa, uma família, adota uma criança, adota uma outra pessoa, vai ao cartório, registra, coloca o nome, mas não muda a natureza. Ele continua sendo. Ele não tem nas veias daquela criança, daquela pessoa adotada, não corre o sangue dos pais que o adotaram. No nosso batismo é infundida a natureza divina em nossa alma. Um exemplo ajuda a entender. Olhemos para essas paredes pintadas, o que é aqui? Tijolos, uma massa, um reboco e uma tinta. A tinta não penetra na parede, a tinta não transforma o tijolo, continua sendo tijolo no barro. O verde e o dourado não chega até o mais profundo. No nosso batismo não. Seria como se, por um milagre, nós passássemos um pincel dourado de ouro e o ouro penetrasse até o tijolo e reboco, o cimento, o tijolo se tornasse ouro. É isso que acontece no nosso batismo. Nós
É como se, um outro exemplo que dá um grande teólogo, para o Marinho, é como se das nossas veias se tirassem todo o sangue humano e injetassem o sangue divino, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece no dia do nosso batismo. Com a instituição do batismo, o sacramento do batismo tem esse efeito, nos torna o principal efeito, nos torna filhos de Deus e nos confere a graça santificante. Que relação, e aí já vem uma aplicação para nós. Como termina o Evangelho? Se ouviu do céu veio uma voz que dizia, muito bonito que no grego esse dizia é sussurrava. A voz de Deus sussurrava. Já vem uma aplicação para nós. Nós somos batizados, mas para nós ouvirmos a voz de Deus, nós não podemos estar na agitação. Deus não fala na guitarra, Deus não fala no barulho, Deus não fala na agitação, Deus fala no silêncio. E é aí que Ele sussurra. E o que Ele sussurrou aqui? Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. No dia do nosso batismo, Deus diz a mesma coisa para cada um de nós: é o meu filho amado. E Deus tem todo o agrado daquela pessoa que está na graça santificante. Só que tem um pormenor nesse evangelho que São Mateus fez questão, ao colocar a palavra filho, em grego ele usou um termo que significa servo, criança e filho. E aí nós voltamos o nosso olhar para a primeira leitura do profeta Isaías, que dá as características do servo de Javé, do servo de Deus, que é também a característica do Messias, sobretudo, mas deve ser a característica de cada um dos filhos de Deus, cada um de nós que somos batizados. Que características Isaías coloca? Isaías nos apresenta. Já no primeiro versículo, ele promoverá o julgamento das nações. Todo batizado, de algum modo, é também chamado a julgar as nações. Como? Pelo exemplo, pela vida. Um de nós somos batizados ao estar, por exemplo, num trabalho, num ambiente qualquer. Se nós nos portamos autenticamente como batizados, como filhos de Deus, naquele ambiente vão se apresentar duas situações. Algumas pessoas que vão gostar, e não nos iludamos, algumas pessoas que não vão gostar. Por quê? Porque a minha atitude vai apresentar para aquelas pessoas que não vão gostar o que é o certo. E aquelas pessoas vão se ver diante de algo que é certo, e se não gostarem, por que não gostam? Porque vem a necessidade de mudar e não querem mudar. O melhor modo de um batizado manifestar filhos de Deus é pela vida. Mas não nos iludamos. Alguns vão gostar e outros não vão gostar. Isso aconteceu com Jesus. Nem todo mundo quis. A prova é que ele foi morto na cruz. Mas continua o profeta. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Por que isso? Mesmo motivo. Para eu ensinar os outros é importante falar. Mas se as minhas atitudes, se a minha postura, se o meu modo de ser,
se a minha vida não condiz com aquilo que eu digo, eu estou sendo um hipócrita de um lado, eu estou desfazendo aquilo que eu estou falando. Por isso que o servo Javé, o servo, o Filho de Deus, ele não precisa levantar a voz, ele não precisa gritar, ele é. Um batizado não precisa levantar a voz, não precisa gritar, precisa ser. Hoje em dia, infelizmente, nós temos muitas pessoas que as redes sociais promovem muito isso. Antigamente as pessoas estavam preocupadas em ter. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em parecer. O que é o grande de uma pessoa? Ter muitas visualizações. Todo mundo está vendo, ele está aparecendo. A pergunta é: está sendo? Isso é mais importante. Porque aqueles numerinhos passam, mas eu não posso. A minha vida é eterna. A terceira característica muito bela do servo Javé, que aparece na Isaías, é que ele não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. O que isso significa? A gente pode se dar conta que talvez não tenhamos sido fiéis às nossas promessas do batismo, que nós não tenhamos sido fiéis ao nosso batismo, que pelo pecado mortal tenhamos perdido a graça de Deus. Nós temos que ter confiança, porque esse que instituiu o sacramento do batismo sabe que somos fracos, sabe que somos canas rachadas, sabe que somos pavios que bruxeleiam. Ele sabe isso, e ele não vai apagar, ele não vai quebrar, desde que nós peçamos ajuda e nós o procuremos. Aonde? Se, como disse no início, com o batismo a nossa natureza se transforma, nós deixamos de ser tijolos de barro e passamos a ser tijolos de ouro, ou a nossa corrente sanguínea é trocada pela vida divina, com o pecado isso se corta. Mas existe o sacramento da confissão, que reata, e não só reata, infunde muito mais graça, porque o sacramento da confissão, além de apagar os pecados, ele dá forças para praticar a virtude. Por isso que o servo de Javé é aquele que não apaga o pavio que ainda fumega, não quebra a cana rachada. E a última característica, ele abre os olhos do cego, tira os cativos da prisão. O que é abrir os olhos do cego? E aí nós nos reportamos a segunda leitura, que é a catequese de São Pedro ao centurião Cornélio, romano, viu um anjo que lhe disse: vai até Jope e chama Pedro, também conhecido como Simão, que ele vai te instruir o caminho de Deus. São Pedro foi até ele e batizou-os e os instruiu. Não basta batizar. Muito bom, infelizmente, uma tradição que cada vez mais vai desaparecendo no nosso Brasil, que sempre foi católico, de batizar as crianças. Isso é indispensável, viu? Dizer, não, mas eu vou esperar o meu filho crescer para ele escolher o que ele vai fazer. Isso, muito bem, então espero ele crescer para colocar no colégio, espero ele crescer para ele aprender a ler e escrever, espero ele crescer para ele ensinar a educação para ele vai escolher o que. Tem certas decisões que os pais tomam com os filhos, que devem tomar com os filhos. Que escola ele vai ter, quais são os círculos de influência que ele vai ter, o que ele vai aprender, como ele vai se vestir. Assim também os pais têm o dever de já introduzi-los na vida divina, desde criança. Mas não basta isso.
muito bom, muito importante, mas não basta isso. É necessário e indispensável instruir. Foi o que fez São Pedro. Isso é abrir os olhos dos cegos. Hoje em dia, muitas pessoas estão no erro, muitas pessoas ofendem a Deus muito mais por uma falta de instrução do que por uma maldade. Falta quem diga, falta quem ensine, falta quem explique, falta quem diga a verdade, falta quem diga isso é pecado, com caridade, com bondade, mostrando a solução, mas falta quem abra os olhos dos cegos. E todo batizado é chamado a isso. Nós que estamos aqui, dentro ou fora, somos chamados a ajudar os outros, a instruir os outros, a instruir os nossos filhos também. É o que fez São Pedro. E a liturgia de hoje nos apresenta a beleza do batismo, mas ao mesmo tempo as obrigações, os deveres de nossos somos batizados. Porém, é importante salientar também: se nós somos filhos de Deus, somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos irmãos de nosso Jesus Cristo, somos filhos de uma mesma mãe, Nossa Senhora. Ela é nossa mãe. Ela, por excelência, é aquela que não quebra a cana rachada. Ela, por excelência, é aquela que não apaga o pavio da família. Então nós temos que, todos que estamos aqui, nos alegrarmos por sermos batizados. Se, estando nessa missa, eu percebo que eu falei aqui, que eu falei acolá, que talvez a graça de Deus tenha se retirado da minha alma, eu tenho que ter confiança e saber pedir perdão por meio dela, porque ela é aquela da qual, segundo de São Bernardo, nunca, a palavra nunca é muito forte, nunca se ouviu dizer que tenha desprezado algum pecador. Nós somos pecadores, então vamos pedir, por intercessão de Nossa Senhora, ao decorrer dessa missa, sobretudo no ofertório, a graça de sermos fiéis no nosso batismo. Se tivermos a desgraça de termos pedido a graça de Deus, pedido esse dom sobrenatural sobre nós, com uma confiança absoluta, procurarmos no tribunal da misericórdia, que é a confissão, e termos a certeza que vamos ser perdoados inteiramente, limpos, e assim podermos ser fiéis ao nosso batismo e darmos o testemunho, ajudarmos os outros também a serem fiéis. Se todos nós que estamos aqui praticarmos a partir de hoje isso, por meio, primeiro na nossa família, depois no círculo dos nossos amigos, aos poucos a sociedade inteira vai se transformar. Nós temos, cada vez mais, nos sentimos chocados pela situação do mundo. Nós temos um papel nisso. Então vamos pedir a ela que nos conceda a graça de sermos inteiramente fiéis ao nosso batismo, com uma certeza absoluta de que ela nos atenderá. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.